Olá, alunos! Nessa quinzena nós continuaremos com o assunto projeto executivo, só que agora a gente vai tratar de outros detalhes. Nós vamos trabalhar com planta geral compatibilizada, vistas detalhadas, detalhamento de bancada e detalhamento de esquadria. Normalmente se faz esse nível de detalhamento só para as áreas molhadas, só que nada impede que o projetista chegue nesse nível de detalhamento para toda a residência. Inclusive, alguns órgãos federais exigem esse detalhamento para todas as partes da edificação. E eu estou abordando aqui também detalhamento de esquadria, que normalmente ela é tratada de maneira separada das áreas molhadas. Normalmente a gente faz detalhamento de esquadria para a edificação toda. Mas aqui, como a gente só vai detalhar um banheiro, eu achei melhor juntar até para a gente não ter dois arquivos diferentes de slide, né? Então vamos lá. Então, o que é a área molhada? Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, né? Vocês já sabem disso, mas a gente pode chamar de área molhada as cozinhas, os banheiros, sauna, área de serviço. Então, normalmente, esses ambientes, eles têm uma complexidade maior. São ambientes onde normalmente a gente tem mobiliário fixo, né? Por exemplo, no banheiro a gente tem a pia, o vaso sanitário, que são mobiliários fixos. A gente tem também alguns metais, né? Torneira, papeleira, saboneteira, esse tipo de coisa. Então, isso tudo tem que estar muito bem especificado onde que vai ser inserido cada um desses objetos, onde eles vão ser chumbados ou parafusados na parede ou no piso. E também é bem interessante que a gente faça a paginação de pisos desses ambientes. Então, são ambientes com mais elementos e eles têm que ser detalhados se a gente quer uma boa execução. E eu creio que eu já devo ter comentado isso com vocês, mas eu gostaria de reforçar. Um projeto executivo bem feito, ele ajuda muito na hora de execução da obra. E ele evita que um profissional, que o projetista dessa edificação, ele tenha que ir excessivamente à obra para tirar dúvidas simples que um projeto executivo conseguiria sanar. Só o mestre de obras ou pedreiro lendo o projeto. E um detalhe bem interessante desses detalhes é que eles são feitos numa escala é, com a redução menor. É uma escala mais ampliada em relação às escalas que a gente faz planta baixa normalmente. Por exemplo, uma planta baixa num projeto legal, a gente normalmente faz na escala de 1 para 100 ou 1 para 50. E no caso de um detalhamento, a gente faz essa planta baixa na 1 para 25, 1 para 20, ela fica uma planta mais ampliada. E, consequentemente, dá para a gente ver mais detalhes. E o que compõe um detalhamento de área molhada? A gente tem uma planta geral compatibilizada que vocês vão fazer, a planta de piso que vocês já fizeram e me entregaram na quinzena passada, a planta de teto ou forro que vocês também já fizeram e me entregaram na quinzena passada, elevações ou seções verticais e detalhes ampliados. Aí, dentro de detalhes ampliados, vocês vão me entregar dois detalhes diferentes, que são os detalhes de bancada e também os detalhes de esquadria, que aí vai incluir a janela e a porta do banheiro. A planta geral compatibilizada, ela tem todas as alvenarias internas, as divisórias, as tubulações aparentes. A gente não vai representar nenhuma tubulação que tem embutida em parede. Isso a gente deixa para o projeto hidráulico e sanitário. A gente vai representar as louças, os metais, que a gente chama de metal, os portas-toalha, porta-papel, torneira, espelho, tudo isso vai ser representado. Equipamentos elétricos, chuveiros, aquecedores, etc. E todos devem ter os seus eixos devidamente cotados. A gente precisa marcar o ponto de inserção de cada um desses objetos, onde, por exemplo, caso um porta-toalha seja um porta-toalha parafusado na parede, onde vai se inserir esse parafuso? A gente tem que posicionar exatamente
onde ele vai ser parafusado, onde ele vai ser inserido, para que o nosso projeto, ele, depois de executado, ele seja de fato o projeto que a gente desenhou, né? Não basta simplesmente a gente especificar qual será o papel toalha se a gente não escolher onde ele vai ser inserido. Isso pode trazer sérias complicações no projeto, né? Alunos, esse é um exemplo de planta geral compatibilizada. Naqueles dois arquivos, exemplo, que foram postados na quinzena passada, em DWG, vocês têm até um nível de detalhamento maior que o apresentado nessa planta. E nessa quinzena também eu postei outros arquivos, né, dessa vez em PDF, mas eles são detalhamento de um pequeno apartamento. Aí o apartamento inteiro ele foi detalhado desse jeito, mostrando as vistas, os detalhes de bancada, planta geral compatibilizada e ele até o projetista usou cores também. E esse exemplo, ele é um exemplo mais contemporâneo, né? Esse do apartamento, ele é recente, é um prédio que ainda está em execução e fica em Vitória. Mas nessa planta a gente pode ver que toda a louça sanitária foi representada, né? A gente tem algumas linhas de chamada aí mostrando alguns detalhes específicos. Normalmente a gente faz isso para tudo, né? Aqui tem poucos desses detalhes específicos. E a gente tem algumas setinhas ali à frente do vaso sanitário que tem a setinha e tem o número 1, 2, 3 e 4. Essas aí são as indicações da vistas. Então, esse projeto aí, ele tem uma vista de cada uma dessas paredes. Então, a vista 1 foi feita uma elevação, uma vista dela, a setinha 2 indica a outra, a 3 e a 4. E a gente vai ver isso mais à frente. Vocês vão fazer também é, essas elevações. Mas então isso aí é uma planta baixa geral compatibilizada. E aí a gente entra nas seções, que é onde estava indicando aquelas setinhas, né? Essas seções ou elevações, elas mostram a paginação de piso, do revestimento da parede, normalmente área molhada em alguns pontos a gente usa revestimento cerâmico nas paredes, né? Principalmente em banheiro, né? Eu acho que na maioria dos banheiros a gente reveste com revestimento cerâmico. Não é uma regra, né? A gente pode fazer um lambri a meia parede, que também fica bem interessante, e usar outros tipos de revestimentos, mas é comum usar revestimento cerâmico. Então, do mesmo jeito que vocês fizeram na paginação de piso, vocês vão indicar onde a primeira peça vai ser assentada e qual que é o sentido de assentamento. Indicações do sistema estrutural, onde estão as lajes, as vigas. Isso vai aparecer no caso que se a gente for fazer seções. Quando são só elevações, ela não mostra esses elementos. Indicações das cotas verticais, indicações dos níveis acabados e a especificação dos materiais. Então a gente vai especificar tudo que tiver mostrando no desenho. Qual que é a peça cerâmica que foi utilizada para o revestimento da parede, qual que foi o rejunte que foi usado, qual rodapé que foi usado, qual que é a torneira que a gente escolheu, qual que é o granito que foi usado na pia, qual que é a cuba que foi utilizada, marca, linha, qual que é o espelho, qual que é a espessura desse espelho, qual que é o tamanho dele, se ele tem alguma borda ou não, qual que é o chuveiro que a gente escolheu. E eu queria chamar a atenção para esse item chuveiro. A gente consegue achar chuveiros até de R$ 25.000. E acredito que até de valores superiores a esse que eu citei. A gente tem que ter em mente que a gente está fazendo uma casa de 80 metros quadrados. Então, a gente não precisa colocar o chuveiro mais barato que vocês encontrarem. Mas um chuveiro, por exemplo, de R$ 25.000, ele é incompatível com a casa. Então vocês têm que considerar isso também. A especificação de outros elementos a serem instalados, porta, escada, mobiliário,
A porta a gente vai, nesse caso aí especificamente, a gente vai ter um detalhe só para as esquadrias, né? Mas as dimensões da porta eu acho interessante a gente informar, assim como a gente já informa na planta baixa, né? A paginação dos elementos verticais, a marcação, a numeração dos detalhes em ampliações. A gente pode fazer detalhes específicos e a gente vai fazer alguns. Por exemplo, a gente vai fazer detalhe de bancada. Então a gente já faz uma linha de chamada e indica que vai ter um detalhe de bancada nas pranchas a seguir. E a gente precisa, como todo elemento, toda peça gráfica, de título, escala, nota geral, rótulo, que a gente sempre coloca nas pranchas, né? O rótulo, ele, vocês conhecem ele como legenda. É aquela identificação que fica no canto inferior direito da prancha. Mas ele também pode ser chamado de rótulo e também pode ser chamado de carimbo. Então esse aqui é uma das vistas, ó. Uma das vistas daquele banheiro. E aí ele já tem uma quantidade de detalhe bem maior que aquela planta geral compatibilizada trazia, né? Então a gente consegue ver o posicionamento do forro de gesso, a banheira, tá indicando ali o registro. E esse detalhamento ele não está indicando marca, né? Normalmente se indica marca. Só quando é um detalhamento feito para licitação de um órgão público que a gente não indica marca. Aí vai como sugestão de marca e às vezes tem que se fazer 3 sugestões diferentes de marca. Mas friso de mármore, e tem todas as cotas verticais ali, ó, que tem algumas prateleiras de vidro. Então, são todas essas informações que têm que estar contidas nessas elevações. Aí, ó, a gente ainda nem tem a indicação de onde a primeira peça desse revestimento cerâmico aí foi assentada, que é importante. Mas nesse caso aí específico, me parece que nenhuma dessas peças aí foi cortada. Então, onde se começa a assentar não faz tanta diferença. Essa aqui é uma outra vista, né? Na mesma direção da vista anterior, só que uma eles fizeram um corte que chamaram de AA e esse é um corte BB. Então é um corte depois da banheira, nesse caso. Eles usaram esse recurso para mostrar alguns outros detalhes que se a gente tivesse só aquela vista lá com a banheira em corte, não seria possível a gente visualizar. E aqui uma outra vista, né, em que a gente vê a outra parede, a gente vê os detalhes da bancada aí, do armário embaixo da bancada, o detalhe de nicho, o tamanho do espelho, o posicionamento da válvula da descarga, o posicionamento do vaso sanitário em relação ao bidê. E uma parte desse revestimento, ali nos rodapés, ó, ele está indicando um sentido de assentamento. Ele tem uma setinha para um lado e para o outro. Esse também é um jeito de indicar sentido de assentamento. Aqui de novo, ó, essa aqui é uma outra vista, né? A vista dos fundos, aparece a janela nesse caso, a paginação, alguns outros detalhes, uma lâmpada que está embutida ali no revestimento, que deve dar um efeito de iluminação diferente. Então tudo isso, tudo que for diferente, a gente vai mostrar nessas vistas. E a gente vai cotar elas, apesar que aqui tem algumas cotas horizontais, é comum que em vistas a gente só faça cotas verticais, assim como acontece nos cortes, né? A gente deixa essas cotas horizontais para fazer em planta baixa. E aqui a gente tem a vista 4, que aí aparece o chuveiro, aparece a banheira sobre outro ângulo, né? E como é a paginação do revestimento nessa parede. Aqui de novo o projetista usou aquele recurso de fazer uma outra vista sobre o mesmo ângulo, mas essa agora ela avança em relação ao armário, né? Ela corta o armário e ela mostra como que é feita a divisão das prateleiras dentro do armário e como tem alguma iluminação inserida dentro dele e como que é o posicionamento dessa iluminação e como que ela vai funcionar. Para alguns elementos, nós fazemos detalhes ainda mais ampliados. Se a gente usa a escala de 1 para 20, 1 para 25,
para fazer aquelas planta baixa compatibilizadas, as vistas, aqui a gente vai usar escalas 1:10, 1:5, 1:2, até em alguns casos 1:1, para fazer detalhes específicos. Onde que a gente faz esses detalhes normalmente? Pia, bancada, box, espelho. O detalhamento box ele vai ficar parecido com o detalhe de porta e janela, né, que eu vou falar mais à frente. Dependendo do projeto, a gente detalha também o espelho, a borda de fixação do espelho na parede. Por exemplo, a gente pode embutir um espelho numa moldura de granito ou de alguma outra tipo de pedra, um mármore ou mesmo uma pedra artificial. Então isso tem sido usado e a gente faz um detalhe específico de, dessa moldura para o marmoreiro conseguir executá-lo. Um outro objeto que a gente pode detalhar também são os armários planejados. Existem empresas de marcenaria que também vendem um projeto, eles fazem um projeto e vendem. Mas é muito importante, ao meu ver, que o projetista do ambiente faça esse projeto. E esse projeto ele tem que ser muito bem detalhado para que o marceneiro consiga executá-lo com facilidade. E que se ele ficar em dúvida em algum ponto, ele vai fazer do jeito que é mais fácil para ele. E esse jeito que é mais fácil para ele pode não ser o jeito que fique melhor. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente tem que detalhar minuciosamente esses armários e esses móveis planejados. E é muito importante que nesse tipo de projeto a gente tenha um quadro de especificação de louças, metais e acessórios. E um exemplo de quadro desse vocês vão encontrar naqueles 2 projetos de detalhamento em DWG que foram postados na quinzena passada. E aqui é um exemplo de detalhe de bancada. Ó. Nesse caso aqui é uma bancada de uma cozinha, né? Então ela está marcando, ela não tem área seca, né? Ela tem só uma área molhada. Ela tem um bojo de embutir, uma área molhada, ela é de granito. Esse caso aí, o projetista não especificou qual era o tipo de granito, mas é importante a gente fazer isso. Tem um H igual 90 ali que está falando que ela está a 90 centímetros de altura. Uma torneira de bica alta. No nosso caso, a gente vai especificar qual que é essa torneira de bica alta, o modelo dela, a marca dela, o acabamento dela. A gente tem 2 barras de apoio ali embaixo também que estão tracejadas, né, que são arestas não visíveis, e ele não especificou bem qual que é o material que ela é feita. Normalmente elas são feitas com perfil metálico, mas elas também podem ser de outros materiais, como por exemplo elas podem ser de pedra também. Muitas pessoas usam ardosa para fazer esses apoios, que é uma pedra bem dura e dependendo da direção do veio da rocha, ela consegue suportar muito bem o peso dessa bancada de granito, com a vantagem de que ela não oxida ao longo do tempo. Aqui a gente tem um detalhe em corte da bancada. Então a gente consegue ver alguns itens para outro ângulo e ver alguns itens novos, né, que não dava para a gente ver naquela planta baixa que foi mostrada anteriormente. Então a torneira aparece de novo sobre outro ângulo, a gente consegue ver melhor os detalhes da bancada, a parte de granito, né, como que as peças se encaixam. A gente consegue ver que ela tem uma saia frontal ali com 15 centímetros, que agora ela está cortada e a gente consegue visualizar como que ela funciona. Nós temos também um bojo, né, um bojo de embutir, a gente consegue ver o sifão ali, tem uma demarcação ali de revestimento de azulejo. Então a gente consegue mostrar coisas diferentes usando essa elevação. E agora entrando no detalhe das esquadrias, a gente tem um detalhe de uma porta aí. Detalhamento de porta sempre a gente faz 2 desenhos. A gente faz uma planta baixa dessa porta, mostrando o desenho do batente, raio de abertura, a gente sempre representa ela aberta, a posição do alisar, e a gente faz uma vista dela também, mostrando todos os detalhes dela. Nesse caso aí ela tem um vidro no meio da porta, é uma porta similar à porta
das salas de aula usadas lá no bloco de edificações. A gente tem um triângulo tracejado aí que mostra onde a parte maior dele mostra onde estão presas as dobradiças. Então a porta gira em torno daquele ângulo. A gente mostra a maçaneta, a gente especifica qual maçaneta que a gente está usando. Essa aí tem uma parte que é veneziana, coloca todas as alturas dela, largura da porta, os elementos necessários para que ela seja executada. A gente pode comprar uma porta pronta assim, mas a gente também pode mandar fazer uma porta específica. Aqui em Nova Venécia, por exemplo, a gente tem locais que fabricam serralheiros, que fabricam esquadrias de metal, e nós também temos algumas fábricas de esquadria que fabricam esquadrias em madeira. Por exemplo, uma que fica perto do supermercado Rondelli, que chama Esquadrias Tabajara. Elas fabricam esquadrias em madeira. Então você pode levar um projeto para lá e pedir para eles fazerem uma esquadria sob medida para sua residência, para o seu projeto. E aqui são detalhes de janela. Janela, a gente tem que fazer no mínimo 2 desenhos, uma planta abaixo, uma vista, mas a gente também pode fazer um corte para mostrar alguns detalhes que estariam escondidos nesses 2 desenhos, né? Novamente, a gente sempre representa a janela em detalhe, ela aberta, e no caso essa aí que é uma janela de correr, ela fica semi-aberta. Isso acontece também com as portas, eu creio que vocês já sabem desse fato, né? E aqui a gente tem uma vista. A vista dela mostra que ela tem 2 folhas fixas e a gente tem folhas de correr. Essa janela especificamente, ela tem uma esquadria muito pequena, né? E a maior parte dela é vidro. E ela não tem alisar. Mas a gente pode ter também esquadrias, alisares e alguns outros detalhes que ficam aparentes, que a gente vai conseguir ver ele na parede. Eles também devem ser representados. Com relação às esquadrias, naquela aula de tecnologia dos acabamentos, onde eu falo de esquadrias, eu mostro várias tipologias de esquadrias e também tem alguns desenhos técnicos. Então vocês também podem usar aquele material como apoio. Aqui eu optei por deixar só um exemplo de porta, um exemplo de janela, tendo em vista que vocês têm aqueles outros desenhos que foram postados lá junto com a aula de esquadrias de tecnologia dos acabamentos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição tanto pelo grupo de WhatsApp quanto pelo fórum de dúvidas da disciplina. E tenham uma boa quinzena de estudo. Um abraço.